Boa noite. É sempre uma alegria para a Igreja de Jesus Cristo realizar batismos. A igreja que foi estabelecida pelo Senhor Jesus justamente para levar a mensagem do Evangelho tem como sua principal realização o momento quando esse Evangelho salva vidas, no momento em que as pessoas recebem a Jesus Cristo. Nesse instante, a igreja realiza plenamente sua missão. De acordo com o apóstolo Pedro, em sua primeira carta, a igreja de Cristo é a geração eleita, a nação santa, o sacerdócio real, o povo adquirido para anunciar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Portanto, é exatamente para anunciar a Cristo que a igreja existe. E é quando alguém entrega a sua vida a Jesus que a igreja cumpre plenamente sua missão maior. Por isso, ao receber irmãos nossos que descem às águas do batismo, não apenas nos alegramos pela integração destes à membresia da igreja, mas nos alegra sobretudo o testemunho, o depoimento, a declaração visível de sua experiência de conversão, de sua entrega a Cristo Jesus. O apóstolo Paulo, ao escrever aos Romanos, no capítulo 6 de sua carta, faz referência ao batismo e ao seu significado, dizendo que é justamente pelo batismo que nós expressamos nossa transformação de vida. No versículo 4, ele diz: assim, quando fomos batizados, fomos sepultados com ele, por termos morrido junto com ele. E isso para que, assim como Cristo foi ressuscitado pelo poder glorioso do Pai, assim também nós vivamos uma vida nova. A partir deste momento, os irmãos que desceram às águas estão testificando publicamente sua fé em Cristo Jesus, estão declarando sua experiência de conversão, e por esse testemunho nós vemos a manifestação do que ocorreu em suas vidas com o novo nascimento, a morte para o mundo e a ressurreição para uma nova vida, vida plena em Cristo Jesus, vida eterna. Nós queremos começar esse momento convidando o casal Flávio e Gleice para, como família, testificar a sua conversão nesse ato de batismo. Se é sublime e agradável ver algum irmão nosso descer às águas, quando temos a alegria de fazê-lo em relação a um casal, a nossa alegria é ainda maior por perceber nesse testemunho a manifestação de uma família que se propõe a viver por Cristo Jesus a partir da vida dele recebida. Irmã Gleice, a irmã crê em Cristo como seu Salvador? Sim. De acordo com a sua pública profissão de fé perante a Igreja de Jesus Cristo, eu, como ministro do Evangelho autorizado por esta Igreja, te batizo neste instante, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Irmão Flávio, irmão crê em Cristo como seu Salvador? Sim. De acordo com a sua pública profissão de fé perante a Igreja de Jesus Cristo, eu, como ministro do Evangelho autorizado por esta Igreja, te batizo neste instante, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. O Senhor vos abençoe e vos guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós, e tenha misericórdia de vós. O Senhor sobre vós levante o seu rosto e vos dê a paz. Amém.
Agora são duas irmãs, Luísa e Letícia, que também juntas deram sua profissão de fé, testificaram que Jesus tem sido o seu Salvador e tem demonstrado isso através de sua vida. Neste momento, Luísa e Letícia descem às águas como um testemunho público de sua fé em Cristo Jesus. Você crê em Cristo como seu Salvador? Sim. De acordo com a sua pública profissão de fé perante a Igreja de Jesus Cristo, eu, como ministro do Evangelho autorizado por esta Igreja, te batizo nesse instante em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Você crê em Cristo como seu Salvador? Sim. De acordo com a sua pública profissão de fé perante a Igreja de Jesus Cristo, eu, como ministro do Evangelho autorizado por esta Igreja, te batizo nesse instante em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A promessa do Senhor é clara na sua palavra, mas aquele que me der ouvidos habitará seguramente e estará descansado, livre do temor do mal. Deus abençoe vocês. Agora é a vez de Flávia. Ela e as duas irmãs, suas amigas, testificaram juntas de sua fé em Cristo Jesus, falando da salvação que Cristo já operou em seu viver. Você crê em Cristo como seu Salvador? Sim. De acordo com a sua pública profissão de fé perante a Igreja de Jesus Cristo, eu, como ministro do Evangelho autorizado por esta Igreja, te batizo neste instante, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Senhor Jesus prometeu na sua palavra: deixai vir a mim os pequeninos e não os impeçais, porque deles é o reino dos céus. Irmã Maria Onélia, a irmã crê em Cristo como seu Salvador? Sim. De acordo com a sua pública profissão de fé perante a Igreja de Jesus Cristo, eu, como ministro do Evangelho autorizado por esta Igreja, te batizo neste instante em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Amém. Alexandre, agora é a sua vez. Depois de seus pais, você também desce às águas desse batistério. Você crê em Cristo como seu Salvador? Sim. De acordo com a sua pública profissão de fé perante a Igreja de Jesus Cristo, eu, como ministro do Evangelho autorizado por esta Igreja, te batizo neste instante em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. E o Senhor te guiará continuamente, fartará a tua alma até em lugares áridos, e fortificará os teus ossos, e serás como um jardim regado, e como um manancial cujas águas nunca faltam. Deus te abençoe. Irmão Silas, o irmão crê em Cristo como seu Salvador? Creio. De acordo com a sua pública profissão de fé perante a Igreja de Jesus Cristo, eu, como ministro do Evangelho autorizado por esta Igreja, te batizo neste instante, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. De acordo com o Salmo 20, versículo 5, celebraremos com júbilo a tua vitória. Em nome do nosso Deus hastearemos pendões. Satisfaça o Senhor todas as tuas petições. Amém.
José Armando, você crê em Cristo como seu Salvador? Sim. De acordo com a sua pública profissão de fé perante a Igreja de Jesus Cristo, eu, como ministro do Evangelho autorizado por esta Igreja, te batizo nesse instante, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Senhor Jesus afirma, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Deus te abençoe. O batismo é uma das ordenanças que Cristo deixou à igreja. E quando nós descemos as águas, nós nos assemelhamos a Cristo quando, ao imergir nas águas, dizemos de forma pública que estamos morrendo para o mundo. E ao surgir das águas, dizemos também de forma pública que estamos ressurgindo para uma nova vida. Irmã Carla, tens aceito a Jesus como seu Senhor e Salvador? Sim. Com base no seu testemunho público e como ministro do Evangelho, eu lhe batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O apóstolo Paulo nos diz que aquele que está em Cristo é uma nova criatura. Deus abençoe. Irmã Heloísa, tens aceito a Jesus como seu Senhor e Salvador? Sim. Com base no seu testemunho público da sua fé e como ministro do Evangelho autorizado por Deus, eu lhe batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quer comais, ou quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Irmã Pietra, tens aceito a Jesus como seu Senhor e Salvador? Sim. Com base no seu testemunho público da sua fé e como ministro do Evangelho autorizado por Deus, eu lhe batizo no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O Senhor Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Deus abençoe. Irmã Maria José, tens aceito a Jesus como seu Senhor e Salvador? Sim. Com base no seu testemunho público e como ministro do Evangelho autorizado por Deus, eu lhe batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A partir de hoje, estás à semelhança de Cristo, morrendo para o mundo e ressurgindo para a nova vida. Amém. Deus abençoe. Amém. Momento especial em que também posso batizar meu filho, que Deus me proporcionou essa experiência maravilhosa de levá-lo ao conhecimento de Jesus e também agora de fazê-lo descer as águas. Daniel, tens aceito a Jesus como seu Senhor e Salvador? Sim. Com base no seu público testemunho da sua fé e como ministro do Evangelho autorizado por Deus, eu lhe batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O salmista nos diz, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deus abençoe.
Arthur, tens aceito a Jesus como seu Senhor e Salvador? Sim. Com base no seu testemunho público e como ministro do Evangelho devidamente autorizado por Deus, eu lhe batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O salmista Davi, certa vez, no momento de grande dificuldade, ele disse: uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós, porém, nos gloriaremos no Senhor. Deus abençoe. Irmão Gabriel, tens aceito a Jesus como seu Senhor e Salvador? Sim. Com base no seu testemunho público da sua fé e como ministro do Evangelho autorizado por Deus, eu lhe batizo no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A Bíblia nos fala de que servir ao Senhor é um motivo de grande alegria. Que essa alegria possa ser cada vez mais contagiando o seu caminho. Deus abençoe. Irmão Orlando, tens aceito a Jesus como seu Senhor e Salvador? Sim. Com base no seu testemunho público e como ministro do Evangelho autorizado por Deus, eu lhe batizo no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Deus abençoe. Essa é uma noite de grande alegria, quando, enquanto igreja, celebramos o batismo. Não como algo que tenha nenhum poder sobrenatural ou que conceda uma graça especial, mas como símbolo do testemunho público da fé desses novos irmãos que são aceitos pela igreja como membros, e também para testemunhar da fé e assim também poder alcançar outras pessoas com esse testemunho. Deus abençoe os nossos irmãos e estaremos dando continuidade ao culto ao Senhor. Do Inário para o Culto Cristão, ao Deus de amor e de imensa bondade. Ao Deus de amor e de imensa bondade, com alegria bem alto aclamai, com coração transbordante de graças, seu grande amor todos juntos louvai. No céu, na terra, que maravilhas vai operando o poder do Senhor, mas seu amor aos homens perdidos nas maravilhas é sempre a maior. Foi até hoje, daqui para sempre, Ele será nosso eterno
vosso poder, nosso castelo bem forte e seguro, e nossa fonte de excelso prazer. No céu, na terra, que maravilhas vai operando o poder do Senhor, mas seu amor homens perdidos, as maravilhas é sempre a maior. Em nome de Jesus, te damos graças por esta noite, por cada pessoa em particular, Senhor, que nesta noite testemunha pelo batismo suas convicções e a sua vida entregue ao Senhor em Cristo Jesus. As famílias dessas pessoas e a igreja como um todo, Senhor, se alegra junto, se alegra contigo, Senhor, porque sabemos que é da tua vontade e que o seu coração se alegra ao ver as vidas sendo transformadas pelo poder da tua palavra. Nós queremos te prestar culto nesta noite, um culto, Senhor, que seja agradável ao Senhor. Por isso agora, Senhor, colocamos toda a nossa vida, nosso pensamento, nosso coração diante do Senhor, e rogamos, Pai, em nome de Jesus, que tu opere maravilhosa e poderosamente nesta noite, tanto aqui no templo, Senhor, como através das ondas da rádio, da internet, Senhor, que tu esteja falando com cada vida que ouve o culto desta noite, em nome de Jesus. Amém.
É muito bom estarmos diante do Senhor para cultuá-lo, e nesse mês de dezembro já temos, de alguma forma, relembrado e celebrado o Natal de diferentes formas, em diferentes momentos. No culto desta noite, a participação especial do coro masculino de nossa igreja, quando estaremos com ele, com o coro, lembrando também hinos alusivos à mensagem do Natal. Quero, nesse momento inicial do culto, relembrar algumas nossas atividades. Quero, sobretudo, lembrar que temos muita coisa prevista para os próximos dias. Eu quero muito rapidamente lembrar aos irmãos essas atividades para contarmos com a sua participação. Queremos lembrar que durante esta semana alguns acontecimentos marcam a semana. Na terça-feira haverá o jantar de confraternização, jantar natalino dos grupos familiares. Todos os que participam dos grupos familiares são convocados para esse jantar da próxima terça-feira, lembrando que a inscrição deve ser feita hoje, ou com o líder do seu grupo, ou com os ministros de família, para esse planejamento. É depois de amanhã, na terça-feira, à noite. Na quarta à tarde, a MCA tem uma programação especial de Natal, e à noite estaremos também com um culto especial de gratidão a Deus, no culto da próxima quarta-feira à noite. Esperamos a presença de todos os irmãos. Na quinta-feira acontece o culto de Natal das Forças Armadas. Esse culto será realizado no Monte Guararapes. Não será aqui este ano, mas será lá no Monte Guararapes, a pedido da 7ª Região Militar, e nós faremos ali com participação das Forças Armadas e auxiliares, e os irmãos estão convidados. O culto acontecerá às 4h30 da tarde, 16h30. Estaremos participando, inclusive na área da música, e os irmãos que puderem participar, certamente será muito bonita aquela programação. Sábado, dia 19, acontecerá à tarde, às 16 horas, um chá natalino para a melhor idade. Os irmãos da melhor idade têm essa atividade às 16 horas, devem fazer sua inscrição também com a irmã Marquise ou com os ministros de família. E à noite, às 19h30, um encontro que será tanto um encontro de Natal também, mas também um encontro para palestra para casais. Então, todos os casais são convidados. Será um encontro para encerramento das palestras para casais que acontecem ao longo do ano. Será a última palestra do ano. A palestra será realizada ali no restaurante Esquilos, e as inscrições devem ser feitas preferencialmente hoje. Mesmo que o irmão não faça o pagamento hoje, não há necessidade, mas pelo menos dê o seu nome para o planejamento dessa atividade. Os irmãos Moisés e Luciene estão presentes aqui, os irmãos Valderi e Cristina, Roberto e Angelito. Não sei se os 3 casais estão presentes. Se estiverem, fiquem de pé, isso facilita para os irmãos. Moisés e Luciene estão ali, não sei se Cristina está ali atrás de nossa equipe de recepção, né? Procurem esses irmãos, ou procurem os nossos ministros de família, pastora Polônia e professora Cássia, para deixarem seu nome já para a inscrição desse jantar e palestra no próximo sábado, dia 19. No próximo domingo, dia 20, nós começamos oficialmente nossa celebração de Natal. Antes, porém, nós teremos um momento diferente pela manhã. Avisamos hoje pela manhã, nós realizamos um projeto antigo e nós abrimos uma passarela de acesso do Seminário do Norte para a igreja. O objetivo é podermos dispor da área de estacionamento do seminário. Então, a partir do próximo domingo, os irmãos já têm a opção de estacionar aqui na igreja, no Colégio Americano Batista, e também agora passam a ter a opção de estacionar no Seminário do Norte, na Rua do Padre Inglês, tendo acesso por uma passarela através da quadra para a igreja. O estacionamento lá é gratuito, apenas nós pedimos aos irmãos que peguem aqui na igreja um adesivo para a identificação do seu veículo. A partir de quarta-feira já teremos adesivos disponíveis para que o irmão identifique o seu veículo, e haverá mais esta opção de estacionamento para os cultos da igreja a partir do próximo domingo. Então, para isso, 8h30 da manhã, teremos um ato formal de inauguração da passarela. Se já estiverem por aqui, são convidados. Podem acessar aqui pela quadra ou pelo seminário. Às 8h30 teremos aquele momento de inauguração da nossa passarela de acesso. Às 18 horas do próximo domingo, nós teremos a abertura de nossa programação de Natal com uma apoteose aqui em frente ao templo.
À semelhança do que fizemos no ano passado, nós teremos uma apoteose aí em frente ao templo às 18 horas, com a participação do coro da igreja, e às 19 horas, então, o culto com a cantata de Natal. A cantata deste ano está belíssima, com coro e orquestra, e nós esperamos que os irmãos não apenas venham, mas divulguem essa programação com outras pessoas, para que tenhamos um lindo culto no próximo domingo à noite. Se puder chegar às 18 horas, ótimo, porque participa também da apoteose de abertura do Natal. Se não, pelo menos o culto às 19 horas. E no dia 24, nosso culto de Natal. Lembrando que, como o culto acontece no dia 24, quinta-feira, às 19h30, não haverá culto de oração na quarta-feira, 23. Estaremos aqui no dia 24 para o culto de Natal. À semelhança do que acontecerá na semana seguinte, quando, em virtude do culto de vigília, dia 31, nós não estaremos aqui para o culto de oração no dia 30. Viremos todos no dia 31 para o culto de vigília. Só esses lembretes com relação às nossas atividades. Esperamos a participação de todos. Um último aviso é lembrar que estamos fazendo inscrição para o acampamento de Carnaval. O acampamento acontece no período do Carnaval, o primeiro final de semana de fevereiro, ali em Capongópolis, e os irmãos devem providenciar o mais rápido possível sua inscrição. A inscrição antecipada ajuda, facilita a sua vida porque é mais barata, dá inclusive para parcelar, e também ajuda o planejamento da igreja para o nosso acampamento no período do Carnaval. Se o irmão não adquiriu a sua Agenda 2016, ou Pão Diário 2016, nós já os temos disponíveis no Ponto do Verbo, estão lindíssimos, a agenda em 3 modelos diferentes, o Pão Diário, inclusive com meditações este ano de pastores brasileiros que, convidados pela editora RBC, assinam algumas das meditações do próximo ano. Os irmãos têm, então, a oportunidade de ter este Pão Diário, um livro de meditações, um excelente presente. O custo, estamos repassando para os irmãos a preço de custo, R$5 a unidade. Então, os irmãos podem adquirir esse Pão Diário, inclusive em quantidade, para dar de presente para os seus amigos. Feito esse apelo, eu quero lembrar ainda que o Seminário do Norte lançou, por ocasião do Dia do Ex-Aluno, um álbum comemorativo com fotografias e relatos históricos relacionados ao Seminário Teológico Batista do Norte do Brasil. O álbum está belíssimo, muito bem feito. Nós conversamos com o professor Ramos André, que coordenou essa publicação, e hoje nós temos um aluno do seminário, Tiago está com a gente hoje, e a nosso pedido ele trouxe alguns exemplares desse álbum histórico. Se os irmãos desejarem, poderão, após o culto, procurá-lo. Tiago, fique de pé, Tiago, para que todos possam vê-lo. Tiago é aluno do nosso seminário, e ele poderá, então os irmãos poderão adquirir com ele esse exemplar do arquivo histórico, do álbum histórico do Seminário Teológico Batista do Norte do Brasil. Eu gostaria agora de identificar as pessoas que nos visitam nesta noite. Eu sei que há alguns visitantes entre nós. Eu começaria mencionando os familiares e amigos dos que foram batizados e que foram convidados por ele. Então, por gentileza, os visitantes que foram convidados pelos irmãos que foram batizados, fiquem de pé. Temos algumas pessoas presentes aqui, várias pessoas presentes. Que coisa boa vê-los, que bom recebê-los neste culto, que Deus os abençoe. Você vai receber o cumprimento de alguém da igreja próximo a você aí, certo? Algum membro da igreja vai cumprimentá-lo, já que eu não posso chegar até você, e com esse cumprimento receba nossa expressão de gratidão por sua presença, nossa alegria de poder se juntar a nós nesse momento especial de batismo de alguém querido, de alguém de sua família. Muito obrigado a todos vocês pela presença, e saibam que para aqueles que foram batizados, a presença de cada um de vocês é muito significativa, é muito importante. Por isso, nossa gratidão. Podem se sentar. Certamente há outras pessoas entre nós, além desses convidados e familiares dos batizandos, há outras pessoas entre nós. Eu pediria a todos os demais visitantes se colocassem de pé também. Os demais visitantes agora, por gentileza, coloquem-se de pé. Temos outras pessoas, temos sim, outras pessoas conosco. Permaneçam de pé também por alguns instantes, até serem cumprimentados por alguém da igreja, até receberem de nossa equipe de recepção esse cartão de boas-vindas, essa recordação do nosso encontro. Junto ao cartão, uma parte destacável, onde você pode colocar os seus dados pessoais e podem entregar
após o culto. Eu estou feliz em ver o meu amigo, irmão Chagas, sua esposa ali conosco. Que alegria recebê-los, eles que são ali de Petrolina, da primeira igreja batista daquela cidade, um casal muito querido nosso, que satisfação vê-los nesta noite. A todos vocês, nossa gratidão por sua presença, e nós vamos agora passar ao momento de oração, dirigido pelo pastor Benevando Farias, quando colocaremos diante de Deus aquilo que trazemos em nosso coração. Nós, nesse momento de oração, poderíamos começar com gratidão, né? Pelos irmãos, novos irmãos que estão chegando à igreja através do batismo. Isso é importante. E eles devem ser nosso motivo de oração, juntamente com suas famílias e todos os que estão aqui presentes, todos aqueles que, através da internet também, da rádio, presenciaram. Foram testemunha do testemunho deles, de mudança de vida. E serve como incentivo para nós, para aqueles que ainda não conhecem a Cristo, a oportunidade de também aceitá-lo e serem batizados. Costumo falar, no nosso boletim, tem nomes de pessoas que precisam que oremos em seu favor. Eles precisam das nossas orações e nós precisamos orar por ele para exercitar a oração. Oração é fala, é ação. Se você ora, você pode também visitá-lo. Mas se você não pode visitar, você pode chegar para Deus e dizer: Senhor, abençoa o pastor Guimarães, restaura a sua saúde, o pastor Oliveira Araújo, o pastor Sidney Leite, a irmã Carmen Coutinho de Araújo, ela está na UTI do Hospital Esperança, lá em Olinda. A irmã Márcia Luiz, esposa do pastor Ronaldo Robson, está hospitalizada, devemos orar por ela. Devemos exercitar a oração, colocar diante de Deus as nossas necessidades, também a nossa gratidão. Lembrando das famílias enlutadas, tivemos na semana que passou 2 famílias que perderam seus entes queridos aqui. Devemos orar pela família da irmã Amara, no caso, pelo irmão Elias Vieira, por Edinho, Ângela e Clara, sua neta. Devemos orar pela família do irmão Luiz José Francisco, o pai do irmão Nilson faleceu na quinta-feira. Devemos orar pela irmã Amara também, Natanael, Nilson e suas netas. São famílias que precisam do nosso apoio, das nossas orações. Oremos. Senhor, nós nos colocamos diante de Ti para agradecer a forma como tem dirigido as nossas vidas, mas também para interceder por irmãos nossos que estão carentes da Tua ação. Tu sabes os nomes, citei alguns, Tu tens acesso aos nossos corações, à nossa mente agora, quando nós lembramos de pessoas que precisam da Tua ação, da Tua intervenção nas suas vidas, seja na área espiritual, na área saúde, física, seja na área profissional. Ó Pai, visita essas pessoas, estes filhos Teus, e restaura a sua saúde física, espiritual, emocional, profissional. Pai, nós colocamos diante de Ti as famílias enlutadas, sabendo que Tu já estás cuidando delas, estás confortando e consolando, desde antes de tudo isso acontecer. Mas, nesse momento, nós te pedimos, cuida delas carinhosamente, supre a saudade que permanece. E de uma forma muito especial, nós te agradecemos pelos batismos, pelos testemunhos de fé em Cristo Jesus que aconteceu agora nesta igreja, neste culto. Pedimos que Tu abençoes a cada batizando,
cada batizado, membro dessa igreja agora, e seus familiares, que eles possam testemunhar em suas casas, sua família, com seus amigos, a mudança que Cristo tem feito em suas vidas, e que muitos, a partir desse testemunho, cheguem aos pés de Cristo também. Continua a falar aos nossos corações em cada parte que segue. Essa oração fazemos em nome de Jesus. Amém. Convidamos os irmãos diáconos e diaconisa para esta parte do culto e a entrega dos dízimos e oferta ao Senhor. Deus, o nosso Pai, é o grande dispenseiro, é o Senhor de tudo, de todos os bens. Tudo que somos, tudo que temos pertence ao Senhor. Nós somos mordomos de todos esses bens. E na nossa mordomia, Deus quer que ninguém, nenhuma pessoa deixe de ter a graça da salvação. E uma parte desses bens que nós temos, devemos entregar ao Senhor. Em 2 Coríntios 9:10, nós lemos o seguinte: ora, aquele que dá a semente ao que semeia e pão para comer, também dará e multiplicará a vossa sementeira e aumentará os frutos da vossa justiça, enquanto enriqueceis para toda liberalidade, a qual reverte em ações de graças a Deus. Queremos lembrar os irmãos, aqueles que se comprometeram a contribuir para o programa logo de manhã, que o faça nesse instante. Vamos cantar o hino 338 do Inário para o Culto Cristão. Nossa fé Jesus contemplará. Amém.
Enquanto a irmã diaconisa Leda Guedes se prepara para nos levar a Deus em oração de consagração dos dízimos e ofertas, nós vamos ler 2 Coríntios 9, versículo 12, que diz o seguinte: porque a ministração deste serviço não só supre as necessidades dos santos, mas também transborda em muitas ações de graças a Deus. Deus nosso Pai, nós agradecemos por estes momentos que podemos louvar o Teu nome e Te adorar. Agradecemos pelos dízimos e ofertas trazidos pelo Teu povo, que eles sejam usados para a divulgação do Teu Evangelho aqui e em outros lugares. Nós agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Peço que a congregação se coloque em pé para a leitura bíblica responsiva, a palavra de Deus no Salmo 24, versículos de 7 a 10. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Amém. Pode se sentar. Nós apresentaremos uma seleção de músicas natalinas nesta oportunidade, e essa mesma seleção ela será apresentada na terça-feira às 19 horas no Shopping Tacaruna. Aqueles que puderem estar lá, nós ficaremos contentes.
Quando Jesus nasceu, alguns magos do Oriente receberam divina revelação da chegada do Filho de Deus. Eles procuraram encontrar o menino e perguntavam: onde está aquele que é nascido Rei dos Judeus? Eles queriam adorá-lo. Eis que a estrela que brilhara no Oriente ia adiante deles, até que encontraram o lugar onde estava o menino. Que estrela é esta que brilhou no Oriente? Que estrela é esta? Havia naquela região pastores que estavam no campo e guardavam seus rebanhos, e o anjo do Senhor esteve diante deles, e eles ficaram amedrontados. Mas o anjo os acalmou e disse a eles: não tenham medo, pois a notícia que trago é boa e de grande alegria para todo o povo. É que vos nasceu hoje, na cidade de Davi, o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Os pastores diziam uns aos outros: vamos depressa até Belém e vejamos isso que aconteceu. Depressa, vamos a Belém. Vamos a Belém, vamos sem demora, algo acontecer. Vamos a Belém, vamos para ver o que Deus nos fez saber. Esperamos muito tempo, parece a mão do fim, vem chegando
que vos trago novas de grande alegria. O Cristo prometido nasceu na estrebaria. Glória, glória, nasce o Redentor. Glória, glória, nasce o Salvador.
Os ensinos de Jesus são riquíssimos. Certa vez ele disse: eu, que sou a luz do mundo, vim ao mundo para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Meu caro amigo, esta palavra é para mim, também para você, é para todos nós. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Por isso, celebremos a grandiosa salvação na pessoa de Jesus. Celebrai Jesus, do mundo à luz. Celebra Jesus do mundo à luz, toda a terra venceu. O caminho iluminou. Celebra Jesus do mundo à luz. Redime o povo de Israel. Que
Em nossa breve reflexão, com a qual eu gostaria de concluir o lindo musical que acabamos de ouvir, gostaria de tomar como ponto de partida justamente a proposta feita no musical Celebrai Jesus. Reconheço, porém, que celebrar Jesus requererá de nós o entendimento de algumas verdades a respeito dele. E aqui é mister admitir que no processo do nascimento de Jesus, certamente um tempo foi necessário para que algumas coisas fossem melhor entendidas, sobretudo a respeito da identidade daquele que nascia. Fico a imaginar os dilemas pelos quais passou José, depois do anúncio feito pelo anjo a respeito daquele que iria nascer. Quantas dúvidas em sua mente. Fico a imaginar as dúvidas que pairaram na mente dos seus familiares ou daquelas pessoas que o viram crescer e se desenvolver. Vale lembrar que até mesmo João Batista, com o ministério de Jesus já em andamento, envia mensageiros que lhe perguntem se ele é o Messias prometido ou não. Foi necessário algum tempo para que as verdades a respeito de Jesus fossem melhor compreendidas, entendidas e assimiladas, e somente o foram graças a toda a contribuição do Antigo Testamento, que preparava o terreno para que aquele que nasceria fosse melhor identificado e melhor conhecido. Mas algumas explicações são imprescindíveis. O apóstolo Paulo fala mais especificamente da verdade de que nele habitava corporalmente a plenitude da divindade. Palavras encontradas na carta aos Colossenses, no capítulo 2 e no versículo 9. Como compreender esse mistério? Os elementos miraculosos de sua concepção, os milagres que acompanharam o seu nascimento, a forma sobrenatural do anúncio de sua chegada e indicadores claros da irrupção divina na história. E ou aceitamos esses elementos sobrenaturais, ou a própria verdade a respeito de Jesus, de sua natureza e de sua missão estará comprometida. Queria lembrar então que para celebrar Jesus, alguns conceitos a respeito dele são imprescindíveis. O primeiro deles tem a ver com a sua divindade. É preciso entender Jesus como Deus. Daí o cuidado de João em começar o seu evangelho com essas palavras: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ponto de partida, elemento fundamental, conceito essencial ao entendimento de quem é Jesus, a compreensão de sua missão, a percepção clara daquilo que ele viera fazer. Mais adiante, outros textos se somaram a esse, reafirmando essa verdade, por complexa que pudesse parecer. A verdade, porém, é que a divindade de Jesus já é anunciada desde o Antigo Testamento. Isaías 9,6 já dizia, cerca de 7 séculos antes do seu nascimento: porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. De forma absolutamente coerente, o Novo Testamento simplesmente afirma aquilo que fora previsto nas profecias. É preciso entender, portanto, que aquele que nasceu em Belém é o Filho de Deus, um com o Pai, divino como o Pai. Esse conceito é fundamental para que possamos compreender melhor a imagem de Jesus. Conquanto tenhamos dificuldade para entender esse conceito por conta do segundo conceito, ao qual gostaria de fazer referência, que é o conceito da encarnação. Jesus se fez homem.
O mesmo evangelista João cuidadosamente afirma: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. Nós percebemos nele, no Verbo encarnado, a glória do Pai. E os dois elementos se encontram: a unidade com o Pai e a realidade humana. Ele se fez carne. Para aqueles que tentaram questionar a efetiva humanidade de Jesus, João tem o cuidado de escrever em sua epístola dizendo que aquele que nega que o Filho de Deus veio em carne, esse tem o espírito do anticristo. Não há como negociar esta verdade. O Verbo se fez carne. Jesus se apresenta como homem, como ser humano, torna-se um de nós, faz-se um de nós. E a compreensão dessa verdade, sua aceitação, é também imprescindível para que compreendamos sua missão. Somente Deus poderia ter nos resgatado. Somente alguém que se fez homem poderia ter recebido a culpa pelos nossos pecados, porque se fez um de nós. Lembra bem a carta aos Hebreus, sem pecado. Lembra inclusive que em tudo foi tentado como nós o somos. Sujeito às limitações inerentes à natureza humana, sujeito às provações inerentes à nossa caminhada humana, sujeito a um sofrimento ainda maior do que o sofrimento ao qual todos nós estamos expostos, ao receber sobre si o peso, a culpa e a condenação por todos os nossos pecados. Mas há uma terceira verdade imprescindível para que compreendamos a natureza de Jesus, sua divindade, sua encarnação, mas é preciso entender a sua glorificação. Sim, Jesus não permaneceu como homem, mais que isso, Jesus não permaneceu na cruz. Ou vale lembrar, Jesus não permaneceu no sepulcro. A partir da ressurreição e da ascensão, Jesus é glorificado. O livro do Apocalipse fala dessa verdade de forma linda. E no capítulo 5, versículo 12 deste livro da revelação das últimas coisas, está estabelecido que aqueles que estavam em torno do trono diziam com grande voz: digno é o Cordeiro que foi morto, de receber o poder, e a riqueza, e a sabedoria, e força, e honra, e glória, e louvor. Ele é exaltado sobre todas as coisas, Ele é exaltado sobre todos, Ele é exaltado sobre tudo. Aquele que se fez carne, aquele que recebeu sobre si o peso de nossa condenação, é aquele que volta ao seu estágio anterior de glorificação com o Pai, levando consigo na bagagem não apenas a divindade que já outrora lhe pertencia, mas agora a glória de ter se feito homem, a glória de ter vivido como homem, a glória de ser o vencedor sobre o pecado e o vencedor sobre a morte. Agora, triunfante sobre tudo, Ele é glorificado. E a imagem de Jesus só se torna completa quando nós vislumbramos a sua glorificação. Mas é o apóstolo Paulo que descreve isso de forma fantástica no texto que mencionamos como texto base dessa reflexão, e eu volto a ele agora, não para começar, mas para terminar. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2, a partir do versículo 5. Ali ele lembra exatamente esses conceitos fundamentais, para que a natureza e a missão de Cristo sejam melhor entendidas, mas também para que Jesus seja melhor conhecido. E ele diz: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, o qual, subsistindo em forma de Deus,
não teve por usurpação o ser igual a Deus, mas a si mesmo se esvaziou, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso também, Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu o nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Quando nós celebramos a Jesus no Natal, não celebramos apenas aquele que nasceu em Belém, celebramos aquele que é Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Celebramos aquele que é o maravilhoso Conselheiro, o Deus forte, o Pai da eternidade, o Príncipe da paz. Celebramos aquele que veio ao mundo e que venceu o pecado e a morte, para que justamente por meio dele nós fôssemos feitos vencedores. A nossa vitória se torna possível na vitória de Cristo. E é por isso que Paulo diz que se com ele padecemos, com ele seremos glorificados. A glorificação de Jesus inclui a nossa glorificação, porque a sua vitória tornou possível a nossa vitória. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. A maior glória que podemos experimentar hoje é reconhecer a Jesus Cristo como nosso Salvador, é tê-lo glorificado em nossas vidas, é tê-lo como Senhor de nossas vidas, é tê-lo como Rei em nossas almas, e entregar-lhe a nossa vida, para que ele conduza o nosso viver. A partir daí, passamos a caminhar com ele, aqui na terra, de certa forma, ainda sob limitação e padecimento, até o dia em que com ele seremos glorificados. Que a sua vida tenha como marca a presença de Jesus. Que este Jesus, o Deus que se fez carne e habitou entre nós, viva em seu coração, seja o seu Senhor, o Senhor de sua vida, e que você com ele caminhe em direção à glorificação eterna. Amém. Existe um nome sem igual que inspira o meu louvor. Um som mavioso, divinal, é o nome do Salvador. Cantemos o hino 177 do Inário para o Culto Cristão. Oh
essas palavras: existe um nome sem igual que inspira o meu louvor, um som mavioso, divinal, é o nome do Salvador. Jesus, por onde quer que eu vá, dirige o meu viver, conforto e forças sempre dá, com seu amor e poder. No céu, um dia, cantarei a canção dos salvos, e plenamente entenderei quão grande foi o seu perdão. Nome que inspira o meu louvor é o nome do Salvador. Ah, quanta diferença faz conhecer a esse Jesus. Não apenas conhecê-lo pelas verdades que se diz sobre ele, não apenas conhecê-lo pela clara apresentação que as Escrituras fazem de quem é, não apenas conhecê-lo pelas vidas das pessoas que o conhecem, mas conhecê-lo pessoalmente, tê-lo como seu Salvador pessoal, tê-lo habitando em seu coração. Quanta diferença faz. Por isso eu queria que você curvasse sua cabeça neste instante. É possível que haja pessoas aqui nesse santuário que ainda não entregaram sua vida a Jesus, que ainda não o conhecem pessoalmente, que ainda não têm habitando no seu coração, que ainda não têm esta segurança de que vão caminhar todos os dias de sua vida tendo Jesus ao seu lado, que ainda não caminham com a certeza de que um dia estarão no céu com Ele. Eu quero que você tenha esta convicção, esta segurança, esta certeza. Eu quero lhe perguntar se é seu desejo neste momento entregar sua vida a Jesus, abrir o seu coração para Ele, recebê-lo como seu Salvador, tê-lo transformando a sua vida, passando a caminhar com Ele a partir de agora todos os seus dias em direção à vida eterna. Se você sente esse desejo no seu coração agora, eu queria convidá-lo a levantar a sua mão onde você estiver, dizendo com esse gesto: eu quero receber a Jesus, eu quero conhecer a Jesus pessoalmente, eu quero abrir o meu coração para que Jesus more em minha vida, eu quero a partir de agora exaltá-lo e glorificá-lo com a minha vida, por tudo quanto Ele fez por mim. Eu acredito que Jesus veio ao mundo para ser o meu Salvador, e eu quero abrir o meu coração para Ele. Você quer fazer isso agora? Levante sua mão, onde você estiver. Pode levantar a sua mão, onde você estiver, levante bem alto, eu quero ver daqui. Eu quero orar por sua vida. Se você sente no seu coração o desejo de entregar a sua vida a Jesus agora, faça-o, não hesite, não hesite. Entregue sua vida a Jesus agora, abra o seu coração para Ele, permita que Ele seja o seu Salvador, que Ele caminhe ao seu lado durante todos os seus dias. Viva com a certeza da vitória que Jesus lhe proporciona, com a certeza da vida eterna. Há alguém nesta noite que ainda não entregou sua vida a Jesus? Faça isso agora, não perca essa oportunidade. Onde você estiver, levante sua mão bem alto, levante sua mão. Há alguém que neste momento quer entregar sua vida a Jesus? Eu não quero insistir, mas quero dar essa oportunidade, porque esse pode ser um momento em que sua vida muda a partir de um encontro pessoal com Jesus. Há alguém que quer entregar sua vida a Jesus agora? Eu quero crer que todas as pessoas presentes aqui já têm feito isso, já têm dado esse passo. Mas se você ainda precisa de Jesus, mesmo que não queira manifestar publicamente o desejo, se você tem no seu coração esse desejo, eu quero lhe dar mais uma oportunidade. Onde você está sentado, há um cartão onde está escrito minha decisão. Pega esse cartão, preencha-o, coloque seus dados pessoais, expresse para o papel o desejo que há no seu coração de entregar a sua vida a Jesus. Ou se você nos acompanha à distância pelo rádio ou pela internet, entre em contato conosco, diga-nos do seu desejo de entregar a sua vida a Jesus. Mas aí onde você está, simplesmente ore e no seu coração diga: Senhor Jesus, entra na minha vida, perdoa os meus pecados, traze-me a tua paz, caminha conosco todos os meus dias, concede-me a vida eterna. Faça esta oração, e Jesus, assim como Ele promete na sua palavra, Ele será o seu Salvador, e você poderá celebrar Jesus nesse Natal, não apenas como alguém a quem você conhece à distância, mas alguém a quem você conhece pessoalmente.
Que Deus os abençoe. Amém. Neste momento final do culto, nós queremos ter a oportunidade de entregar aos irmãos que foram batizados seus certificados de batismo e a Bíblia que vocês recebem de presente da igreja nesta ocasião, uma Bíblia que os acompanhará, esperamos, como sua companheira diária de leitura. E vou fazer da seguinte forma, vou pedir aos pastores que me ajudem aqui na entrega, mas vou pedir que venham à frente agora apenas as pessoas que se batizaram quando forem chamadas. Depois eu quero receber as famílias, mas agora apenas você que foi batizado vai ser chamado aqui à frente. Eu gostaria de começar convidando a irmã Maria Onélia de Moura e Freitas para vir aqui e ela vai receber a sua Bíblia e o seu certificado de batismo. Quero convidar também Gleice Ferreira da Silva Albuquerque, e Gleice pode vir acompanhada de Flávio, seu esposo, para que ele receba também o seu certificado neste momento. Flávio, seu esposo, pode vir também, pedir ao pastor Ronaldo que entregue a Bíblia e o certificado de Gleice e também do irmão Flávio, neste momento, entregue essas duas Bíblias e certificados. Quero convidar agora Pietra Carvalho Martins Cavalcante, pastor Apolônio fará a entrega desta Bíblia. Eu vou pedir ao pastor Roberto que entregue a Bíblia do irmão Arthur Malheiros de Azevedo. Quero pedir a Carla Nascimento de Castro e Silva que vem aqui agora, e o pastor Ronaldo fará a entrega dessa Bíblia, desse certificado. Letícia Ribeiro de Souza, eu gostaria que Letícia viesse aqui à frente, acompanhada também de Luísa, sua irmã, para que também recebam, Letícia e Luísa recebam as suas Bíblias. O pastor Roberto fará a entrega dessas Bíblias de Luísa e Letícia. Quero convidar para vir aqui à frente agora o Silas Cavalcante Dantas, essa eu vou entregar, certo? E quero pedir também que venha Maria José Barbosa, e o pastor Apolônio fará a entrega dessa Bíblia. Convido para vir aqui à frente também neste momento Flávia Patrícia Farias Pereira da Silva, Orlando Gomes de Amorim, Heloísa Pimentel Lins e Silva, Alexandre Paiva da Mota Silveira Filho, Gabriel Silva Pinto, José Armando Bezerra da Silva Brasileiro, Daniel Luiz Silva. Essa naturalmente vai ser entregue pelo seu pai, pastor Ronaldo vai fazer a entrega da Bíblia de Daniel. A Bíblia de José Armando eu quero entregar também. Agora que nós temos todo esse grupo de batizandos aqui à frente, para completar esse momento de alegria e celebração, agora sim eu quero convidar todos os familiares dos irmãos que foram batizados para se juntarem a eles. Podem vir, podem deixar seu lugar, podem vir aqui à frente, tem espaço para todo mundo, e nós queremos completar essa festa com aqueles que foram batizados, recebendo dos seus familiares um abraço, a sua presença, e aí sim nós queremos concluir esse momento de culto, tendo esta grande celebração. Nós estamos muito felizes nesta noite. Quero registrar a minha gratidão ao coro masculino de Israel, pelo belíssimo musical apresentado nesta noite, pela mensagem transmitida através do musical. Eu queria, inclusive, que o regente, o irmão Saulo, estivesse aqui ao meu lado, porque nessa oração final eu gostaria de agradecer a Deus a sua vida e, na sua vida, a vida deste coro. Agradecer também ao pianista, ao narrador, aos irmãos que participaram desta apresentação. Quero convidar toda a igreja a se colocar de pé nesse instante,
para encerrarmos este culto. E quero lembrá-los mais uma vez que temos um encontro diário às 6h35 da manhã com o programa Logo de Manhã no canal 4 TV Tribuna. Se você tem alguma dificuldade, por alguma razão, para assistir o programa às 6h35 da manhã, eu sei que nem todos podem, porque muitos já estão trabalhando nesse horário, mas se você não pode, o programa fica disponível no site da igreja e pode ser acessado a qualquer hora. Esperamos que todos assim o acompanhem. Nós vamos orar ao Senhor nesse instante. Eu vou pedir aos irmãos que interrompam os cumprimentos só por alguns instantes enquanto nós oramos. Depois da oração, podem prosseguir com os cumprimentos. Os pastores iremos até a porta. Os irmãos que desejarem, os membros da igreja que desejarem cumprimentar os novos membros da igreja, aos quais damos as boas-vindas, também podem fazê-lo. Mas vamos terminar com esse lindo grupo aqui à frente, celebrando conosco toda a alegria deste encontro. Vamos orar? Pai querido, recebe toda a nossa gratidão. Nossos corações estão cheios de alegria. Alegria porque estamos celebrando Jesus, aquele que nasceu. Alegria porque estamos vendo os frutos e os resultados da vinda de Cristo ao mundo, na salvação de almas e no testemunho daqueles que têm recebido a Jesus como seu Salvador. Muito obrigado pelas vidas desses que foram batizados. Tu conheces a história de vida de cada um. Muito obrigado por suas famílias. Muito obrigado por seu testemunho. Ó Pai, toma estas vidas nas tuas mãos, sob teu cuidado. Que tu as dirijas e conduzas em cada um dos seus dias. Que cada área de suas vidas seja cuidada por ti. Que eles jamais se distanciem dos teus caminhos e da tua vontade. E que a tua igreja seja o teu instrumento para abençoá-los, instruí-los, conduzi-los e aperfeiçoá-los. Abençoa, portanto, todos eles juntamente com suas famílias. Muito obrigado pela vida do nosso irmão Saulo. Com ele, Senhor, nós agradecemos a vida de todos os componentes do coro masculino de Israel, aqueles que têm participado desse momento especial no culto desta noite. Que a tua bênção esteja sobre os teus servos, que eles continuem a ser instrumentos nas tuas mãos para proclamar a tua palavra. E agora, Pai, eu coloco nas tuas mãos a vida de todos quantos estão presentes neste santuário, ou nos acompanham à distância pelo rádio ou pela internet. Que a tua bênção esteja sobre eles, que o teu amor os acompanhe, que a tua paz os proteja. Aqueles que se encontram enfermos, ó Pai, que tu fortaleças o seu corpo e tragas consolo, conforto e alívio de qualquer sofrimento. Ó Pai, eu te peço por aqueles que por alguma razão sofrem emocionalmente, que tu também hajas nos seus corações. Mas tu que conheces cada uma das nossas necessidades, dos nossos anseios, dos nossos desejos, dos nossos sonhos, nós os colocamos no teu altar, para que por tua generosidade tu hajas em nossa vida. E agora que o teu imenso amor, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam sobre todo o teu povo espalhado pela face da terra, hoje e para todo sempre. Amém.